A mensagem de hoje, o tema dela é como funciona o corpo de Cristo. Como funciona o corpo de Cristo? Você gostaria de conhecer para poder congregar em uma igreja perfeita? Imagina aí. Imagina uma igreja perfeita, onde não tem pecado, onde não tem fofoca, onde não tem grupinhos, onde não tem inveja, onde não tem vaidade, mentiras. Imagina uma igreja assim. Imagina que você achou uma igreja dessa, e aí você diz: achei a igreja perfeita, vou me tornar membro dela. Quando você entrasse, essa igreja passaria a ser o que agora? Pensa nisso. Você seria perfeito o suficiente para entrar na igreja perfeita? Ou você seria um pecador na igreja perfeita e a sua entrada macularia a perfeição dessa igreja? Esse é um pensamento padrão. Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de julgar todos os outros, olhar para as pessoas, julgá-las e dizer assim: não prestam. Mas nós esquecemos que somos também aqueles que, com a mesma medida com que julgarmos, seremos também julgados. É necessário nós entendermos que uma igreja perfeita, ela não existe. E se você está vendo uma igreja perfeita, as pessoas estão mentindo muito bem para você. Vivemos, irmãos, em uma tensão entre dois momentos. Essa tensão, ela existe constantemente na nossa existência, na nossa vida nesse mundo. É uma tensão entre o já de Cristo e o ainda não de Cristo. Nós já somos o povo de Deus, nós já pertencemos a Cristo, mas ainda não somos tudo o que devemos ser, pois ainda estamos em um mundo quebrado pelo pecado. Ser igreja, meus irmãos, é ser uma comunidade que batalha juntos entre o agora, influenciado pelo pecado em nosso meio, nos nossos corações, e o desejo olhando para o futuro, o desejo de quando estivermos completamente livres do pecado, como povo de Deus, vivendo com o Senhor, vivendo unidos, um povo de Deus junto, eternamente juntos, sem pecado. Até lá, travar batalhas para viver uma vida cristã saudável, essa é a nossa realidade. Mas travar batalhas por uma igreja saudável só é possível quando cada indivíduo dessa igreja está lutando por uma vida cristã saudável. É importante entendermos que uma igreja é formada por indivíduos, e cada pessoa é um membro dessa igreja, e como membros nós afetamos positivamente ou negativamente o corpo no qual nós estamos inseridos. E aí vem a grande questão: como está a sua contribuição espiritual para a igreja? Você é alguém que veio contaminá-la, ou você é alguém que veio lutar pela santidade da igreja através da sua vida? Deus, meus irmãos, ele tem um plano ideal para o seu povo, e é com os olhos nesse plano ideal que Deus tem, nessa visão que o Senhor nos deu, que nós precisamos lutar para cumprir a nossa missão, olhando para esse plano, olhando para o propósito e o chamado divino de sermos sal e luz no mundo. Na nossa mensagem de hoje, nós vamos pensar sobre isso, sobre como funciona a igreja de Jesus em nós e através de nós. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos então refletir a partir de Efésios capítulo 4, do verso 1 até o verso 24. Primeiro nós precisamos entender que nesse texto, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo um convite para o povo de Deus, da igreja de Éfeso. E como sabemos,
nós entendemos que a Bíblia, as epístolas bíblicas, elas são cartas também para nós, como povo de Deus, e aplicamos as verdades eternas que essa carta contém para a nossa vida como igreja. Então é como se o apóstolo estivesse nos fazendo um convite à Igreja Batista da Graça. E esse convite é o convite a uma vida cristã verdadeira. Lembre-se, meus irmãos, o próprio Jesus nos disse que nem todo aquele que me chamar Senhor entrará no reino dos céus. Então o que a gente tem é uma multidão de gente que se diz cristão, pessoas que até estão no hall de membros de igrejas, pessoas que estão se declarando evangélicas, pessoas que se vestem até de modo diferente, mas que elas não têm uma vida verdadeira do ponto de vista cristão. O nosso maior problema, irmãos, é porque nós assumimos um modelo de igreja e um modelo de vida cristã que não é um modelo bíblico. Nós nos perdemos na compreensão do que é ser de fato um cristão de verdade. E são muitas as pessoas que vivem vida de igreja, que vivem vida como membro de uma comunidade, que se declara cristã, mas que a vida dessas pessoas não refletem o caráter do que Deus está fazendo. Então entenda uma coisa: eu, pastor Lázaro, tenho o poder de transformar você em evangélico. Eu tenho esse poder, viu, gente? Você, pastor, eu tenho sim. Transformar você em evangélico eu tenho, mas em crente não. Eu posso oferecer muitas coisas interessantes para você virar um evangélico e sair da sua religião. E infelizmente é isso que muitas igrejas têm oferecido: convites para as pessoas assumirem uma nova religião na sua vida. Agora, eu não tenho o poder de regenerar teu coração, isso eu não tenho. Eu não tenho o poder de te tornar um crente, isso eu não tenho. Eu não tenho o poder de te salvar, isso eu não tenho. Então eu posso tornar você um membro maravilhoso dessa igreja, mas eu não posso tornar você um membro do corpo de Cristo, se não for pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder da regeneração. É necessário a gente entender isso. Então, para a gente entender o que é uma vida cristã verdadeira, por que é tão importante a gente entender isso? Porque é a partir daí que nós vamos fazer uma autoavaliação, examinar a nós mesmos. A gente vai ter a ceia aqui. E o apóstolo Paulo diz isso: examine a si mesmo e verifique se você está em Cristo. Porque, meu irmão, a tua eternidade depende desse autoexame. Então, meu querido irmão, você pode ver membros da nossa igreja com desmantelo por aí. Pessoas daqui da igreja que são membros nossos com vidas erradas, se vestindo de maneira errada, vivendo de maneira errada, praticando coisas. Você pode ver, mas uma coisa que eu te digo: você não vai ver essa pessoa no céu. Aqui você vai ver ela enganando os pastores, enganando o pastor, enganando os membros, fazendo de conta que não tem nada não, todo crente faz isso, charutão na boca, não tem nada não. Você vai ver isso. Você vai ver essas pessoas talvez aqui entre nós. Talvez você veja até essas pessoas em posição de liderança. Eita, e agora? Mas você não vai ver essas pessoas no céu. Porque se essas pessoas não têm uma vida cristã verdadeira, e essa vida cristã verdadeira, eu não vou julgar se você tem ou se você não tem. O Espírito Santo de Deus, que habita em você, vai confrontar teu coração e mostrar. Mas é fato que pelos frutos conhecereis. E nós vamos olhar para a vida de alguém e dizer: ou aquele cara está fraco espiritualmente e por isso ele está desmantelado, ou ele não é crente. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e o cabo no mesmo desmantelo, você diz: meu amigo, se esse cabo for crente, Jesus esqueceu ele, viu? Porque não dá nenhuma lapada para corrigir, não dá nenhuma chinelada nesse cara, então ele não é filho, ele é bastardo. E isso que eu estou dizendo para você são interpretações de textos bíblicos, eu não estou aqui falando da minha opinião. É por isso que é tão importante nós entendermos o que é esse convite a uma vida cristã verdadeira. E o apóstolo Paulo faz isso no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6, vamos olhar. Paulo diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, ou seja, Paulo está dizendo: eu que estou preso, eu que estou vivendo uma condição que vocês não estão, eu estou preso, eu estou sofrendo, eu estou numa condição humilhante. Eu, o preso, o prisioneiro no Senhor, não estou preso por safadeza, estou preso porque eu preguei o Evangelho e fui de encontro ao Império Romano, por isso eu estou preso. Então eu, o prisioneiro no Senhor,
peço que vocês vivam de maneira digna. De maneira digna. De quê? Da vocação a que foram chamados. Vivam de maneira digna. De maneira que equipare o valor que foi pago pela tua salvação. Não viva de maneira indigna. Não é que a gente vai merecer a salvação, não é isso, irmãos, mas é porque foi pago um preço muito alto e foi dado um poder para te transformar. Foi feita uma obra do Espírito Santo para regenerar a tua vida, para transformar você da água para o vinho, para transformar você de bode para ovelha. Foi pago um preço muito alto, então viva como ovelha, não viva como bode. Viva com a dignidade da vocação com a qual você foi chamado. E aí você pode se perguntar: como então isso acontece? Como é que eu vivo de uma maneira digna da minha vocação? O que é uma vida digna da salvação? Ou que a salvação tornou digna? Como é isso? O verso 2 vai nos dizer. Ele vai dizer assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O que é uma pessoa que vive uma vida digna de um cristão verdadeiramente cristão? O que é uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus? É uma pessoa que busca viver da seguinte maneira: primeiro, ela busca viver em comunidade, porque no fim do texto ele está dizendo uns aos outros. Então ele está dizendo, essa pessoa vive uma vida comunitária. Por isso que não é possível o cristianismo sem igreja. Ah, eu vou ser crente na minha casa. Não é possível. Se você me provar que é possível ser crente dentro de casa, sem igreja, me prove. Você achar um texto que vai defender isso, o que eu mais vejo é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. A imagem da igreja é corpo de Cristo e nós somos membros de um corpo. Você não é o corpo inteiro, você é um pedaço dele. E um membro, se você pegar seu dedo e arrancar e jogar fora, daqui a uma semana vai lá olhar como é que está teu dedo, podre e só os ossos. Não há possibilidade de um membro viver desconectado de um corpo. Por isso é necessário que um membro esteja no corpo. E para isso, então, nesse corpo, eu vou circular o sangue sagrado de Cristo Jesus. E quando nesse membro circular o sangue sagrado de Cristo Jesus, esse membro vai realizar uma função para o corpo, para benefício do corpo. E aí, quando esse membro faz isso, esse membro vai manifestar características. A primeira dela é humildade. Você é arrogante, você é vaidoso, você se acha. Tem gente que faz as coisas na igreja e fica assim: olha, tá vendo o que eu fiz? Sou maravilhoso. Espera aí. Porque o texto está dizendo que a primeira característica de um cristão verdadeiro é que ele é humilde. Ou seja, ele considera os outros como dignos de serem servidos. Pessoas dignas. Ó, aquele irmão ali, eu quero servi-lo. Eu quero me pôr à disposição dele. Ou você se acha melhor do que os outros, espera ser servido. Tem gente que fica na igreja botando o pé esperando alguém pisar para dizer: ai, pisaram no meu pé, ninguém me quer, ninguém me ama, eu vou embora. Isso é sinônimo de uma pessoa que não é humilde. Porque o humilde, ele não está interessado em ser servido. O humilde está interessado em servir. O humilde, ele está olhando assim, dizendo: o que é que eu posso fazer para ajudar aqui a irmã? O que é que eu posso fazer para ajudar aqui a igreja? Ele não fica assim: ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela teologia do Pica-Pau, né? Daquele desenho. Ai, ó vida, ó céus. Eu acho que não é Pica-Pau, não, é outro desenho. É a teologia de muito crente. Você é humilde. Tem pessoas que, se você for chamado para ajudar, você não vai porque não gosta dela. Não vou com a cara daquele cara. Se for outro, eu ajudo, aquele não. Você valoriza alguém porque tem um cargo? Ou porque é amigo seu?
É do seu grupinho? É assim que funciona? Então você não está manifestando a característica. Será que você é um membro do qual não circula o sangue sagrado? Será que você é um membro desconectado, adoecido, talvez enfermo, com alguma doença que talvez tenha que ser cortado? Será que é isso? Segunda característica que ele dá é mansidão. A mansidão é a capacidade que alguém tem de entender que tudo está debaixo da vontade de Deus. Por exemplo, o cara me rouba e eu fico revoltado com um ladrão e começo a ficar irado com ele. E aí eu vou agora resolver a bronca com minhas próprias mãos. O manso não é assim. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força retida com sabedoria. Isso é mansidão. Porque o manso, ele tem a capacidade de fazer algo, mas ele não faz porque ele confia que Deus fará, muito melhor do que ele. Isso é o manso. Que infelizmente no meio de muito crente hoje em dia, e às vezes eu acho que até aqui na igreja deve ter gente assim, o manso é tido como o besta. Deixa de ser besta, o povo passa dentro da tua cara e tu não faz nada. Por quê? Tem que fazer o quê? Dar uma tapa no irmão? Dar um bufete nele? Dar uma rasteira? Fazer o quê? E é interessante, irmãos, porque o maior exemplo de mansidão e a maior tentação contra a mansidão está na liderança. Vocês sabiam? Por quê? Porque muitas vezes a liderança ela tem o poder de executar determinadas ações dentro da igreja, porque ela está numa posição de poder. Não estou falando poder espiritual, estou falando poder organizacional. A liderança ela tem uma posição de poder organizacional. Então, às vezes, a liderança ela é tentada a dar carteirada e dizer: quem manda aqui sou eu. Mas, se ele é manso, ele faz: não, vamos analisar a situação, vamos entender, vamos ver o que é que pode ser feito. É muito mole. Eu lembro na época em que nossa igreja passou pela situação no passado, algumas pessoas queriam que a gente entrasse na justiça. Vamos entrar na justiça, vamos brigar pelo terreno. Eu disse: não, vamos fazer isso. Não, mas tem que ser. Eu digo: olha, se vocês quiserem que eu seja um pastor, eu não faço assim. Aí depois eu fiquei sabendo que o comentário depois foi: é porque ele é um menino. Aí como ele é menino, ele não tem experiência. Ou seja, ser macho é brigar mesmo, dar um bufete, porrada. Ou seja, o fato de eu ter dito assim: não vamos, porque no meu pensamento era o seguinte, irmãos: se a nossa igreja fosse brigar na justiça por causa de terreno, a gente ia morrer do ódio. No lugar da igreja ser restaurada, a igreja ia se tornar uma igreja de ódio, de briga, de disputa. A gente ia gastar com advogado, ia entrar na frente de juiz, o mundo ia olhar e dizer: olha os crentes brigando, coisa feia. E eu disse: não, a nossa igreja vai lutar por almas e não por terreno. E se me quiserem como pastor, vai ser assim. Aí eu dei a carteirada. Também, se não quiser, não posso fazer nada. Mas liderar para o bel prazer de alguns, eu não vou fazer isso. A gente tem que fazer o que é certo. E aí, nesse sentido, tem crente que acha que você é mole, é fraco. Não, isso é mansidão. Vocês lembram de uma passagem que Moisés ele foi visto como o homem mais manso, se levantou sobre a terra. Tem um momento lá em que um grupo se levanta contra ele, a irmã dele, o irmão dele e a irmã. E ele podia chegar e dizer: vamos embora daqui, seus. Mas ele vai lá e fica. E aí Deus toma a frente. Quando Deus toma a frente, eles ficam leprosos. Moisés podia dizer: olha aí, está vendo, bem feito. Moisés vai fazer o quê? Orar pelos irmãos. Orar por eles: Senhor, perdoa o pecado deles, não faz isso com eles não. Mansidão. Isso é ser manso. Isso é ter força de verdade. É a força retida com sabedoria. Então, a pessoa cristã verdadeira, ela demonstra mansidão, ela entende que tudo está debaixo da vontade de Deus, ela julga retamente. Ele sabe que Deus julga retamente, nós não julgamos. O manso não é confuseiro. Ele trata todos na confiança de que Deus está vendo tudo e trará todas as coisas ao devido lugar. Meus irmãos, isso não é fácil. Tem hora que eu me revolto com determinadas ações de determinadas pessoas e eu fico com vontade de agora brigar. Aí eu digo: não vou fazer isso, porque Paulo disse que eu tenho que ser modelo do rebanho. Lá em 1 Timóteo diz isso. Então eu tenho que ser o primeiro a me segurar, respirar e me segurar, porque eu tenho que ser modelo para o rebanho. Para o rebanho olhar e dizer: o pastor podia ter dado uma carteirada ali e não deu. Não é assim que a gente vai resolver o problema. Mas pastor, o que a pessoa disse é terrível. Certo, deixa eu dizer.
Deus está vendo, Ele agirá e Ele julgará. No devido tempo, as coisas entram nos eixos, e a pessoa fica com a cara mexendo depois, e você fica tranquilo. Isso é mansidão. Então o cristão verdadeiro não fica sendo confuseiro dentro da igreja, procurando, eu vou mostrar mesmo quem é, eu vou mostrar o que é. Não, isso não é característica de um crente, meus irmãos. Então se você vê gente aqui no meio nosso fazendo isso, arrogante, pessoas que querem resolver do jeito, eu vou fazer, não é crente, gente, ou é um crente doente. Não segue o modelo não segue o exemplo não, olha para o irmão, ora por ele, diz, meu irmão, não resolve as coisas assim não é esse o caminho. Deus julga, deixa o tempo de Deus, deixa a forma de Deus, e é difícil, gente, tem hora que eu me amarro espiritualmente, eu chego assim, boto uma corda espiritual e me amarro e digo, Senhor, me segura pelo menos por uns 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu digo, depois de 1 ano só me solta, aí não resolve, aí 2 anos, Senhor, 3 anos, é assim, gente, e Deus resolve, no tempo dele, do modo dele. E aí vem a outra característica, longanimidade, é uma característica cristã. Ou seja, uma pessoa longânima, ela tem relacionamento, isso aqui está dizendo a respeito de relacionamentos, viu gente? Porque o que Paulo está falando é convidando os crentes a viverem em comunidade, com humildade, viverem dentro da igreja como pessoas mansas, viverem dentro da igreja como pessoas longânimas, ou seja, pessoas que têm paciência diante das falhas dos outros. Isso também é outro ponto difícil. Que a vontade da gente é logo tomar uma ação, resolver o problema. Mas eu tenho que ter paciência. Pastor, não vai fazer nada. Calma, a gente está fazendo. Você quer o quê? Guilhotina? É isso que você quer? Botar a cabeça do irmão e cortar? É isso que você quer? Longanimidade, não é passar a mão na cabeça de erro não, viu gente? Não é isso não. Mas é ser longânimo, com os olhos longânimos aos erros dos outros, pois um dia nós vamos errar também. Ou eu estou pronto para julgar rapidamente e já excluir aquela pessoa da minha convivência. Isso não é característica cristã. Gente, isso é completamente anti-humano. Humano caído. Isso é ser crente. Isso é ser nascido de novo. Aí eu fico me perguntando onde é que tem um povo aí brigando na internet, umas disputas progressistas aí na internet, os jovens tem muito jovem caindo nessa onda aí, os coitados, estão caindo na loucura desses camaradas, tá lá os cabas brigando, é palavrão para um lado, crente, viu gente, às vezes até pastor conhecido, palavrão para um lado, palavrão para o outro, aí manda o cara não sei para onde, manda outro, aí tá o jovem lá, eita, vai na treta, que legal, é massa essa treta, pelo amor de Deus, não vai nessa onda não entra nessa galera, essa galera influenciadora que gosta de like, sabe por quê gente? Visualização de YouTube dá dinheiro. Quer ganhar dinheiro no YouTube? Crie treta. Já dei um segredo para você. Vou querer fazer aqueles vídeos, né? Que aparece assim: você quer ganhar dinheiro no YouTube? Faça confusão. Arrume confusão. Viu o esquema aí da Choquei? Que foi revelado aí? Mais de 20 páginas envolvidas só em treta, gente, em cancelamento de gente, meio mundo de coisa. E vocês acham que os crentes hoje, os influenciadores com cara de santo, que estão lá arrotando justiça, não estão fazendo isso? Estão ganhando dinheiro, e tu está vendo, dando dinheiro a eles, assistindo as coisas e as broncas e as tretas dele, no lugar de tu estar cuidando da tua igreja, do teu irmão em Cristo, daquele irmãozinho, daquele jovenzinho, daquela pessoazinha que está ali precisando de tu está pensando no que está acontecendo lá não sei aonde, pelo amor de Deus. É por isso que ele entra na característica que diz que uma vida cristã verdadeira suporta uns aos outros em amor. Isso só se faz presencialmente, ninguém dá suporte a outro online. Dando o devido suporte aos que precisam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. 2023, vamos fazer uma retrospectiva 2023 para você. Guarda aí tua memória. Tem pelo menos alguém ano passado que você ajudou? Gente real, viu? Tem pelo menos uma pessoa da igreja que tu ajudasse? Pelo menos uma. Não, eu ajudei. Fulano de tal, eu orei com ele. Fulano de tal, eu cheguei para ele e disse: meu irmão, fica firme e forte, que a tempestade vai passar. Tem pelo menos uma que tu ajudou? Que deu suporte a essa pessoa? Ou tu está preocupado com as coisas que acontecem lá do outro lado? Quando você precisa de ajuda, tenha humildade para pedir.
sabendo que suportar uns aos outros. Eu dou suporte, mas eu também vou precisar de suporte. E quando eu precisar, eu vou gritar, eu vou dizer: eu preciso, igreja. Quando você precisa de suporte, você tem humildade para pedir, ou fica dando um de gostoso, esperando as pessoas olharem para você, se vitimizando? Ai, ninguém me viu. No lugar de você ficar se vitimizando, vá atrás de vítimas e ajudá-las. Faça igual o bom samaritano, que foi lá ajudar o homem que estava ferido, sem nem perguntar quem ele era. Vai fazer isso. Isso é cristianismo, gente. E aí ele diz que é fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito. Fazendo de tudo, é o verso 3, ó. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar união dentro da igreja. Aí fulano, tu viu o que o irmão fez? Meu querido, você já conversou com ele? Não, conversei não, vou te falar. Sim, mas você vai me falar, não vai me ajudar, nem vai ajudar o irmão. Vai conversar com ele. Porque você me falando, você está fofocando. E o que eu estou sabendo não vai ajudar nem o irmão, nem você. Vai só alimentar meu coração com o teu pecado. Então vai lá resolver. Sabe por quê, meu irmão? Porque se eu der ouvido a você, eu vou estar quebrando o vínculo da paz dentro da igreja. Eu não quero fazer isso. Não quero participar disso. Então, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você quer uma igreja unida? Ou gosta de formar grupinho? É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com jovens. Sempre. O jovem gosta de formar grupinho, panelinha. O mais gosta de formar panelinha são os jovens. E aí eu vivo dizendo para ele, o tempo todinho, acho que, não sei quantas vezes eu disse ali, ele tem que trabalhar isso. Ele tem trabalhado, viu, gente? Agora, se tem jovem que é desobediente, aí é problema deles com Jesus. Não forma grupo. A igreja é uma só. A luta é por uma igreja. A luta não é por muitas igrejas, não por várias igrejas. Não porque tu gosta de A, de B. É acolher todos. É acolher a todos. Isso é uma igreja. Gente que é espiritual entende isso. Gente carnal não entende isso não. Você gosta de fazer fofoca? No lugar, tu tem um problema com uma pessoa, tu vai falar com outra, ou tu vai falar com a pessoa que tu tem um problema? Porque se você tem um problema com alguém e vai falar com outro, você é fofoqueiro. Está entendendo a lógica? Porque se eu tenho um problema, vou dar um exemplo, eu não tenho não, viu, irmão? Mas eu tenho um problema com o Silas. Eu vou conversar com ele, vou dizer: meu irmão, ó, é o seguinte, uma situação que aconteceu entre nós, a gente vai resolver. Mas se eu vou lá para Cícero para conversar, o que vai acontecer? Como é que eu vou resolver com ele? Não tem como eu resolver. O que eu estou fazendo? Eu estou levando meu ponto de vista para ele ficar com raiva de Silas. E é o que o povo mais gosta de fazer, principalmente com liderança. Não gosta da liderança, aí vai falar da liderança para outra pessoa. Porque tem vontade que a outra pessoa se torne do partido dos revoltados. O objetivo não é tratar o pecado, não é tratar a mágoa. O objetivo é queimar a gente. Desvalorizar a gente. E aí eu me pergunto, como é que a gente diz que é cristão fazendo isso? Como? Como é que a gente é diferente do teu ambiente de trabalho, se no teu ambiente de trabalho o que tem é fofoqueiro? Gente querendo passar a perna um no outro. Aí dentro da igreja tem fofoqueiro e gente querendo passar a perna um no outro. Pelo amor de Deus, qual é a diferença de uma igreja dessa para o mundo? Aí você diz: pastor, tem muita gente que é assim. E você? Puxa para si e diz: eu sou fofoqueiro, eu sou divisionista, eu sou isso aí. Então, muda de vida e muda de vida. Você está vendo por que não existe igreja perfeita? Porque tem eu aqui dentro, tem você aqui dentro. E a gente tem que fazer o quê? Fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está vendo que é uma batalha? Está vendo que é uma guerra? Tem gente que olha assim: pastor, os cabelos estão ficando cada vez mais brancos e está caindo. O que é que está havendo? É lutando pelo vínculo da paz dentro da igreja. Lutando contra os corá que se levantam muitas vezes para derrubar o objetivo da construção daquilo que a gente quer fazer.
E aí você vai com paciência, com mansidão, vai lá, bora, vamos assim, aí espera, aí ora, aí vai ver que não dá, aí retorna e diz assim: Deus, faz a tua obra, Senhor, eu espero que o Senhor transforme. Aí vem noites mal dormidas, cansaço emocional. Aí por isso que às vezes na posição de liderança você sofre, porque é você querendo construir contra às vezes 2, 3, 4, 5, 10 querendo destruir. E aí o que é que eu faço, irmãos? Eu chamo a Igreja Batista da Graça a se levantar para lutar comigo na construção, porque eu tenho certeza que Deus está vendo. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. E o convite do apóstolo Paulo é esse: construam a unidade, lutem por ela, combatam. Pastor, você é perfeito nisso? Não, meu irmão, porque quando tem gente que me machuca, a minha vontade é agir na carne. Ah, pastor, então você nunca age na carne? Sim, já agi. Aí eu vou e digo: Senhor, me perdoa. Uma vez que eu fiz um comentário, aí Sara fez: pastor. Aí eu disse: ai meu Deus, feri meu testemunho para minha filha. Aí eu digo: eu estou errado, estou deixando a mágoa, estou deixando o rancor, estou deixando Satanás avançar na minha vida. E eu disse: eu não vou deixar, eu não posso deixar, tem que continuar a luta. Aí você diz: ok, pastor, continue lutando, pastor, estou orando por você. Não, eu não vou lutar sozinho, você vai lutar comigo. É esse o convite do apóstolo Paulo. Eu, prisioneiro do Senhor, convido você a viver uma vida de verdade. Aí eu vou dizer: eu que não sou prisioneiro, mas sou pastor, convido você a viver uma vida cristã de igreja de verdade. O que você tem feito nesse sentido? Se você não faz essas coisas, meu irmão, então você está vivendo de modo indigno do seu chamado cristão. Você tem vivido de modo indigno do preço de sangue que foi pago por você. Você foi comprado para viver uma vida diferente. Você não foi comprado para viver igual ao mundo. Você foi comprado para viver para Jesus. E se você foi comprado, viva. Senão a mão de Deus pesa sobre você. Eu tenho certeza que a mão dele, quando pesa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra você, meu irmão, quem te ajuda? Satanás? Vai te ajudar? Tu vai orar para quem? Se Deus se levantar contra tu porque tu está de desobediência, e Deus começar a te moer e pesar a mão sobre você, tu vai pedir ajuda a quem? A mim? Não venha não, que eu vou correr e vou dizer assim: fica aí na tua. Teu problema é desobediência. Vai que vem um elefante não, como é um grande peixe e te engula. Vou mudar o animal, né? Vai que vem um grande peixe: não quero estar não, ser engolido também não, fica aí na tua. Porque Moisés disse assim: quem for com Cristo, quem for com Deus, vem para o lado de cá. Quem não for, vá para o lado de lá. É assim que funciona. Então, meu irmão, corrija a sua vida. Corrija a sua vida. Porque se você foi comprado é para viver uma vida diferente. Você foi comprado por Jesus para viver uma vida santa. Se você está falhando, arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Retorne ao primeiro amor. Há sangue suficiente para perdoar os teus pecados. Há sangue suficiente para conceder graça e transformar a tua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, arrependa-se, volte, confesse sua falha, confesse seu pecado, peça para o Senhor transformar a sua vida e viva em novidade de vida. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Creia nisso, meu irmão, senão você não vai sobreviver como filho de Deus. É por isso que ele diz: por que a gente deve viver assim, meus irmãos? Ele vai dar razão. Olha o verso 4 ao verso 6. Ele vai dizer: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meu irmão, não há dois corpos aqui. Todos nós pertencemos a um Senhor só, a uma fé só, a um batismo só. Não há aqui, eu sei que, mas tem essa igreja aqui, tem outra igreja ali, e sim, tudo bem, isso é comunidade, né? Isso é a forma visível da igreja invisível.
Mas nessa igreja, nessa comunidade cristã, só há uma comunidade cristã. Deixa eu dizer para você como é que se forma uma subcomunidade dentro da comunidade. Deixa eu te explicar. Todo grupo, ministério, ele existe para servir a igreja. Se eu tenho asas, o asas existe para servir a igreja, o corpo. Se o asas começar a servir a si mesmo, formou-se um grupo, formou-se uma panelinha. Está errado. Está entendendo a lógica? O evangelho é superior às minhas preferências. Então, se eu gosto lá, mas eu vou citar eu gosto de Tom. Aí eu vejo que Tom está em pecado, mas eu gosto muito dele. O que é que eu vou fazer? Proteger ele, porque eu gosto dele. Mas ele está em pecado. Diante do evangelho ele está errado. Mas como eu gosto dele, eu vou proteger. Sabe o que é isso? Panelinha. Grupo. E aí, quem mexer, aí tem mais 5 pessoas que gostam dele, aí vai proteger. Panelinha. Grupo. Está errado. O evangelho tem que prevalecer. A unidade da igreja tem que prevalecer. E se eu amo realmente o meu irmão Tom, se ele estiver errado, eu vou me posicionar pela verdade e dizer para o meu irmão, eu estou do lado da igreja, da unidade do evangelho, e você está errado. Isso é amor a Cristo, e por isso eu amo o meu irmão. Quando é que a panelinha faz isso? É quando ela começa a subdividir. Então ela tem uma membresia própria. É assim, a subigreja ela tem uma membresia própria. Ela tem uma espiritualidade própria. Ela tem preferências próprias. Vou dizer para os jovens aqui. Jovens, quando vocês se reunirem, cuidado com o crente carnal no meio de vocês. É maravilhoso vocês se reunirem numa pizzaria, comemorar, brincar, jogar um joguinho de tabuleiro. É bom, é comunhão. Eu lembro aí da juventude da nossa igreja, a gente ia comer pizza. Era bênção. Eu lembro disso, era muito bom. Mas se tiver gente carnal no meio de vocês e começar, não, mas bora assim, mas confundir brincadeira com carnalidade, chega assim e diz, cara, não, a gente é crente. Mas o pastor não está vendo, aí é pastor que tu serve, é? Ou é a Jesus Cristo? Você não tem que ser certo porque o pastor está vendo, você tem que ser certo porque é certo. Então identifique os jovens, porque tem jovem carnal, viu? Tem jovem que gosta de extrapolar para ser o gostoso das tapiocas. Aí vocês ficam de olho. Identifica os gostosão das tapiocas e diz assim, gostosão, deixa de ser gostosão, seja crente. E assim a gente vai lutando pela unidade, lutando pela santidade, lutando por uma vida cristã verdadeira. É batalha constante, meus irmãos, dentro da igreja o tempo inteiro. Até Jesus voltar, a gente está batalhando. Então, por que nós devemos viver assim? Porque nós fomos comprados por um só Senhor, pertencemos a um só corpo. E devemos lutar para alimentar o corpo, a unidade, a comunhão, o amor entre irmãos. É uma batalha e é uma luta. E aí, como é que Deus realiza essa obra, meus irmãos? Vamos ver o movimento que Deus faz? Olha que interessante. Como é que Deus realiza essa obra? Como é que Ele fez isso? Só mandando o pastor pregar? Não, Ele fez todo um movimento. Primeiro, Jesus morre e ressuscita para nos tornar isso. Olha só, verso 7 a verso 10. E a graça foi concedida a cada um de nós mediante a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deixa eu explicar esse texto para você. Quando Jesus subiu às alturas, os mais altos céus, isso está denotando grandeza de Cristo. Cristo subiu ao mais alto e mais alto de todos os céus que possam existir. Ele está acima de todos os céus. Então, para cima não tem nada acima de Jesus. É isso que o texto está querendo dizer. Só que quando ele subiu para o lugar mais alto de todo o universo,
Nesse movimento, ele levou cativo o cativeiro. O que é isso? Ele prendeu quem prendia. Deixa eu repetir para você. Ele levou cativo, ele levou preso o cativeiro, aquele que prendia. Ele levou preso aquele que prendia. Ele amarrou o pecado que nos amarrava. Ele matou a morte que nos matava. Ele venceu Satanás que nos escravizava. Ele levou cativo o cativeiro. Ele matou a morte na morte dele, na sua ressurreição. É isso que o texto quer dizer. Não vai procurar piolho, cabeça de careca não, tu não vai achar não. Então não vai, não, mas por que isso aqui é do grego, do hebraico? Não, o texto é, Jesus subiu num lugar muito alto, mas quando ele fez esse movimento de exaltação absoluta, ele arrastou com ele o que te prendia. Ele prendeu o que te prendia. Ele pisou sobre aquilo que te esmagava. É isso que o texto quer dizer. E ele continua, no verso 9. Ora, o que dizer ele subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores. Ah, então, mas isso é porque ele foi no inferno? Foi no... Calma, bora lá. Não vai encontrar chifre onde não tem não. Jesus, ele passou por um processo de absoluta humilhação para completa exaltação. Então Jesus, ele foi às condições mais humilhantes e profundas da existência humana, para subir às condições mais altas e absolutas da grandeza infinita do ser de Deus. É isso que o texto quer dizer. Mas diz que ele subiu como? Porque ele foi ao mais profundo do abismo. Ele foi à morte. Ele morreu. Ele foi sepultado, posto como alguém que não tinha valor, cuja morte havia vencido. E ele venceu na condição mais humilhante que um ser humano pode ter, onde nem túmulo tinha. O rei do universo, o dono de tudo, desceu às condições mais inferiores que alguém pode descer. Porque não há nada que tenha ido mais baixo do que Jesus, para no movimento de subida ir no lugar mais alto. Então não tem nada mais baixo que ele não tenha chegado, não tem nada mais alto que ele não tenha alcançado. Você está entendendo o movimento qual é? Não, mas tem algo ainda abaixo. Não, ele foi abaixo do abaixo do abaixo. Não, mas tem ainda. Não, não tem. Não tem. O poder de sua obra é absoluta. Então ele foi no mais baixo do mais baixo e mais humilhante das condições, para subir na mais exaltada de todas as alturas. Foi isso que ele fez. Para quê? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele fez isso, meu irmão, para se tornar chuva de bênçãos sobre todos aqueles. Era Jesus subindo e as bênçãos descendo, enquanto é como se fosse um cometa subindo e aquele fogo sendo derramado sobre tudo, lançando sobre todas as coisas o sentido para existir. Foi isso que ele fez. Ele encheu todas as coisas mais. E o seu povo? Ao seu povo ele deu dons. Ele fez isso para me dar condição de ser igreja. Está entendendo? Jesus fez isso para dar condição de que eu e você, nós possamos ser igreja, a noiva dele. Então, para desse evangelho individualista, ele me salvou, não, ele nos salvou. É claro que eu me alegro pela minha salvação, é óbvio, mas ele me salvou para um corpo, o corpo dele. Ele me salvou para uma noiva, que somos nós. Ele me salvou para nós vivermos como povo.
Esse é o movimento. E como foi que ele fez isso quando ele subiu? Ele concedeu dons, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele começou a conceder dons, e vieram apóstolos, e vieram profetas, e vieram evangelistas, e vieram pastores e mestres, como a gente tem hoje, os pastores e mestres que estão alimentando a igreja com a palavra. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um dom. O que eu estou fazendo aqui com vocês foi um dom que Deus deu a vocês, através de me escolher para pregar para vocês. E por que ele fez isso? Olha o verso 11, não, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tu foi salvo, meu querido, para edificar o corpo de Cristo. Tu foi salvo, meu querido, para receber um dom. E esse dom vem por meio da pregação da palavra, que te capacita a ser um instrumento de Deus dentro da igreja, em um tipo de serviço, qualquer que seja necessário para que a igreja funcione. E ele concedeu para aperfeiçoamento dos santos, para que a gente possa fazer uma obra cada vez melhor. Isso até quando? Até quando isso vai acontecer? Verso 13, até a gente comprar um terreno novo. Verso 13, até a gente botar mármore nas paredes. É isso? Não. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Meu amigo, a gente precisa estar pregando Cristo aqui dentro, até que todo mundo se ame tão profundamente que ninguém olhe um para o outro com diferenças. Meu amigo, tem luta, pastor? Tem luta aí pela frente, viu, meus irmãos? É batalha, viu? É batalha, mas isso tem que continuar. Então, a unidade é um objetivo. Qual é o outro objetivo? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Dois objetivos. Um é produzir unidade na igreja. O segundo é fazer as pessoas conhecerem Jesus com mais profundidade. Cada dia mais você tem que conhecer cada vez mais a Cristo. E aí ele continua: ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para você se tornar maduro, pastor, o que é um crente maduro? É um crente que se parece com Jesus. Você olha para uma pessoa e vê ela parecida com Jesus, é porque ela é madura. Você vê uma pessoa e vê carnalidade, vê fofoca, divisão, formação de grupo, vaidade, egoísmo, não é maduro não. Não segue o exemplo dessa pessoa não, meu querido. Vai para aquelas pessoas que você vê maturidade, serviço, amor, entrega. Isso é gente madura. Mas fulano, ele come a Bíblia toda, o bicho sabe todos os versículos bíblicos decorados. Isso não quer dizer nada. Mas ele tem 5 formação teológica, tem 10 bacharelado. Isso também não quer dizer nada. Como é que é a vida dele? Humildade, mansidão, longanimidade. Como é que ele serve a igreja? Você vê aquela pessoa como alguém que ama a igreja de Cristo? Como alguém que ama os irmãos? Você vê essa pessoa assim? Se você vê, você está diante de uma pessoa madura. Tem gente que encanta a gente. Tem irmãos que têm chegado na igreja, não vou dizer, não vai descer, mas tem irmãos que encantam a gente. Um desejo de servir tão profundo que a pessoa não precisa ter cargo nenhum para fazer. Para chegar aqui e dizer assim: deixa eu ajeitar isso aqui. Precisa. O que eu posso fazer? Você vê um desejo de servir, uma humildade, um amor, um zelo. Tem outros que você tem que ficar chalerando, pedindo, implorando. E olha que se não sair do jeito que eu quero, não, meu irmão, não é maturidade, não é amor, não é serviço.
não é desejo de fazer o melhor para Cristo, não é viver igreja, meus irmãos. Vocês acham que é fácil viver a igreja? Não é fácil não, tem vezes que é difícil, mas meu irmão, é uma bênção, quando você olha para o quadro geral, quando você olha para o quadro maior, quando você olha para a sua vida, para o seu crescimento, quando você olha para pessoas. Ontem lá em Duda, gente, como foi abençoado, gente, como aquilo aqueceu o meu coração. Eu estava desanimado, gente, no meio da luta, meio, Jesus, ó céus, ó vida. Eu digo, não, mas eu tenho que continuar lutando. Aí fui para lá, ó viagem, não, vamos embora, muito amor pelo missionário, muito respeito, vamos lá. Fui lá, gente, aquilo me revigorou de uma maneira tão profunda que eu já acordei cantando igual passarinho, tão feliz, porque eu relembrei porque é que eu estou aqui. Aí eu disse assim, rapaz, isso vale a pena. Faz 18 anos que eu conheço Duda. Foi a primeira viagem missionária que eu fiz na minha vida, foi para Taperoá. Cheguei lá, aí estava lá os irmãos, pisa no inimigo. Eu cheguei para o pastor anterior e disse, pastor, eu sei que eu sou novo convertido, mas o senhor me dá a oportunidade de dar uns estudos para esses irmãos, porque eu vi eles pisando na cabeça do inimigo e eu acho que não é bem por aí. Aí o pastor da época disse assim, tudo bem, pode ir. Eu disse, pronto, eu vou com o meu Ford casinho azul, todo mês eu ia. Silas foi um dos maiores investidores missionários da minha vida, porque o carro quebrava direto. Aí eu ajeito. Paciência, Deus abençoe a sua vida. 18 anos. E aí eu disse, rapaz, quando eu vi consagração, e a gente não havia nem combinado. Estava lá o pastor Paulinho, que é pastor há 30 anos. E eu, com todo respeito, pastor, lidere tudo aí. Eu estou aqui como observador. Foi assim que eu vou, estou aqui como observador, quero aprender, pastor. O senhor vai consagrar ele. Aí o pastor Paulinho chegou e disse assim, você vai orar por ele e você vai consagrá-lo. Aí eu disse, mas rapaz, a primeira consagração pastoral da minha vida vai ser um irmão que me abençoou por 18 anos, com o desejo dele de servir. Aí você olha, 18 anos depois, tudo aquilo que foi feito naquele lugar ganhou um brilho que eu jamais vou esquecer. Vale a pena servir a Deus. Então, se tu está esperando resultado agora, meu irmão, não é por aí não, viu? Eu vinha num caminho, na viagem de volta, conversando com o Michel, eu disse, meu Deus, como eu estou ansioso para eu estar com 80 anos de idade e olhar para trás e ver tudo que Deus já teve feito. Eita, como eu estou ansioso de chegar nessa idade e olhar para trás e dizer, olha o que Deus fez. Porque são 8 anos que a gente está nessa luta aqui, mas eu já vi Deus fazer tanta coisa. Aí eu fico pensando, eu com 80 anos vou estar o quê? Com 50 anos de ministério. Não, eu já vou estar aposentado, irmão. Não quero encher o saco de vocês até 80 anos. 50 anos de história olhando para trás e dizendo assim, como Deus é fiel. Meu irmão, ninguém vai roubar essa história da gente não, meu irmão. E se tu quer lutar por isso, vamos junto. Vamos construir isso. Vamos avançar, vamos lutar. Luta contra a tua vaidade, contra o teu pecado, contra o teu orgulho. Luta contra as coisas que tentam te parar. Luta contra isso. Avance. Aquele que pegou no arado não olha para trás, vai para frente, meu irmão. Vão ter batalha, vai ter canelada, meu amigo, e vai doer, e tu vai andar assim por um tempo, mas continua. Vale a pena, porque Deus está fazendo uma obra grandiosa. Deus está nos tornando pessoas maduras, e no meio desse processo, verso 14 diz, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado por outro, qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem um erro. Outra coisa, além de que esse movimento da igreja amadurece pessoas para serem iguais a Cristo, a igreja também tem a missão de preparar pessoas para não cair no erro. Ó, meu querido, esse cara é de coach, viu? Não vai na onda dele não. Ó, esse aí é evangelho da prosperidade, não vai na onda dele não. Ó, esse aí é reformadinha, não vai na onda dele não. Ó, aqui é progressismo, viu? Não vai não. E assim a gente vai. Ensina. Como? Dando aula aqui de TJ? Não. Pregando a Bíblia.
Porque se você conhecer a Bíblia, meu irmão, nenhuma heresia você cai. Pode ter certeza. Se você conhecer a Bíblia, na hora que um herege vier falar heresia para você, você vai dizer: isso não está na Bíblia. Porque lá na Igreja Batista da Graça, eu vi meu pastor pregando expositivamente, e ele explicou o texto, e o texto não era assim como você está dizendo. Você está desviando. E essa é a batalha. Então, um outro aspecto que a gente vê é que tudo isso é feito, sabe como? É o pastor aqui suado. É porque tem uma camisa que eu uso por baixo, hoje não estou usando. Por isso que eu estou assim. É o pastor sozinho, perdendo o cabelo e ficando branco. Cabelo está ficando prateado na minha cabeça. É assim que vai ser? Não! É nós! Eu já disse isso várias vezes, meus irmãos. Eu não quero fazer a obra sozinho, senão eu vou morrer. É nós que vamos fazer. De todo jeito não. Aí, senão, meu chefe manda um raio na minha cabeça. É com ordem e decência, mas não é nós. Ore para Deus levantar cada vez mais líderes dentro dessa igreja. Esses jovens aqui, pastores aqui dentro, os meninos que a gente ora aqui, missionários e pastores futuros. Ore para Deus levantar. Porque, meu irmão, eu estou lambendo uma rapadura para preparar jovem para o ministério. Foi bom a consagração de ontem. Aumentou ainda mais minha vontade. Tem 1000 pastores saindo aqui dessa igreja, ganhando esse mundo aí. Eita, meu amigo, quebra essa igreja, que ela está formando de gente demais. É isso que a gente quer. Bora simbora. Mas é nós. Como é que a gente faz isso? Olha o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Então cada pessoa é uma junta, medula, um dedo, um braço, uma perna. Cada pessoa é um órgão desse corpo, cooperando em conjunto, em nome do cabeça, para que a obra do cabeça seja realizada por meio do corpo. Então é nós. E é por causa dessa obra que você é edificado na igreja. Você cresce espiritualmente aqui dentro. Por quê? Porque quando você sai do culto, você sai da comunidade, você vai para o mundo. E lá você vai ser diferente. Se a gente traz o povo aqui para a igreja, para mundanizar o povo ir lá para fora. Gente, vocês vão ver aqui eu combatendo coisa, falando coisa que vai te incomodar, falando contra as idolatrias. Porque tu tá lá no mundo, aí tá os cabas lá, eu tenho que ganhar dinheiro, 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 eu tenho que ganhar dinheiro. Aí tu tá lá no teu trabalho ouvindo os cabas dizendo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí tu começa naturalmente, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar, você fica igual. Aí tu vem para a igreja, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí tu senta aqui, olhando para mim, aí eu digo assim, tem que ganhar dinheiro não! Aí tu, quebrou meu ídolo. Eita, realmente eu não tenho que ganhar dinheiro não. Eu tenho que ser crente. Eu tenho que ganhar a alma. Eu sustento minha família, me contento com o que eu tenho, mas eu tenho que ganhar a alma. Esse é o alvo da minha vida, esse é o foco. Aí corrigiu. Por quê? Porque a igreja corrigiu você. Aí você vai para o mundo, chegando lá, e tá o mundo, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. Assim, não, peraí. Eu vi recentemente que não é assim não. A pregação da palavra me ensinou que não é assim que a gente vive. E aí você começa a mostrar para o mundo quem somos. Olha o que o texto está dizendo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza.
Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que aprendemos aqui, meu irmão, é que Deus nos convida a compreender que éramos escravos de nossos pecados. Vivíamos no mundo como servos da carne, servos do mundo, servos do diabo. Fazíamos apenas os desejos dos nossos corações, e então o Senhor nos resgata, pagando um preço valioso do seu sangue. Nos convida a vivermos uma vida digna do valor que foi pago por nós. Uma vida diferente, primeiramente com irmãos, na mesma fé, servindo uns aos outros em amor, lutando contra a soberba, contra a revolta, contra o egoísmo, buscando unir-se cada vez mais como um povo, e pelo poder do Espírito, Ele nos lembra que fomos comprados para o Espírito, capacitados pelo Espírito para isso. E na vida comunitária aprendemos a ser santos no mundo lá fora. Quem não vive lutando para servir aos irmãos com amor, lutando contra a divisão do corpo, buscando preservar a paz no meio do povo de Deus, não está vivendo de modo digno do Senhor, ou é um bode no meio das ovelhas. Com essa motivação de vida, então fazemos uso dos dons dados por Deus no corpo de Cristo. Dons estes que nos capacitam a servir e sermos servidos, de modo a nos tornarmos o povo mais amoroso e unido, um povo mais parecido com Jesus. E quando o mundo olha para nós, vai ver um povo sábio, que não é levado pelos modismos mundanos ou heresias. Um povo que se ama e se ajuda com sinceridade, vivendo um amor que o mundo não tem, um amor que o mundo ignora, uma união que o mundo não sabe. Através desse serviço, Deus então acrescenta mais pessoas àquele corpo. Estamos num mundo sendo diferentes do mundo, impactando outros pela nossa diferença, não pela nossa semelhança. As pessoas se perguntam: por que você é feliz sem drogas? Por que você é feliz sem viver por aí fazendo sexo com todo mundo? Como é que você é feliz sem ir para a night? Eu sou feliz por causa de Jesus. Quem estiver compreendendo e percebendo esse movimento na sua vida é porque está engrenado na máquina do corpo de Cristo. Mas quem não vive santo no mundo, não busca comunhão na igreja, luta contra outros irmãos e não serve aos outros em amor, está desengrenado desse corpo. Precisa se arrepender, clamar ao Senhor, pedindo mudança, para que Ele possa adentrar nessa realidade, não sendo joio, mas sendo trigo, pois o trigo está sendo preparado para o dia da colheita, e esse trigo está dentro da igreja, adorando e no mundo, testemunhando a respeito do Senhor.